relação ao maracatu de Fortaleza, nós estamos diante de uma fonte que se baseia em documentos e é inegável que nós tivemos as confrarias, as irmandades religiosas, que essas irmandades elas cultuavam Nossa Senhora do Rosário e que havia o cortejo da coroação do rei e da rainha dos Congos no patamar das igrejas. Isso está em vários memorialistas, está em vários autores, isso está nos jornais. Então a gente não pode apagar essa página. Inclusive o fato do nosso maracatu ter surgido no século XIX, ele enriquece o folguedo ao invés de empobrecê-lo. Eu penso que o Raimundo Boca Aberta, ele teve uma participação importante. Eu diria que ele trouxe o maracatu para o carnaval, mas ele não inventou o maracatu de Fortaleza, já existia muito antes dele. É só consultar o Gustavo Barroso, é só consultar outros autores e nós vamos ver que não faz sentido achar. E eu acho que nem ele, eu não o conheci, mas eu acredito que ele não reivindicasse essa paternidade de maracatu através de uma viagem a Recife. Assim, é uma manifestação cultural muito rica para a gente empobrecer tanto e achar que ele veio numa valise, numa frasqueira de Recife para cá. O maracatu, segundo a maioria dos pesquisadores, é uma manifestação cultural que tem origem nas coroações de reis negros. E essas coroações elas aconteciam nas igrejas que eram dedicadas a entidades, a santos. O Raimundo Boca Aberta era um nome que sempre era citado, né? E como fundador do Maracatuás de Ouro. Ocorre que esse fato aconteceu em 1936, a fundação do Maracatuás de Ouro. E eu, como tive a oportunidade de entrevistar o Raimundo Boca Aberta, então eu ouvi dele esse relato. E na verdade isso evidencia o fato de que ele criou um maracatu, que logo em seguida foi convidado para participar do desfile carnavalesco em Fortaleza. E como muita gente não tinha um embasamento, né, da pesquisa histórica, da relação com o que já havia ocorrido em Fortaleza, de forma espontânea, a existência de maracatus, inclusive nominados, né? Maracatu do Outeiro, maracatu da Rua da Apertada Hora, maracatu do Morro do Moinho. Eram grupos que saíam espontaneamente no período do carnaval e que em uma outra época eles passaram, faziam parte das festas do ciclo do Natal, festas ligadas à igreja, né, à religião. E esses grupos eles existiram em Fortaleza de forma espontânea. O Raimundo Boca Aberta, ele na verdade ele criou um maracatu que foi logo em seguida participar do carnaval de rua, do desfile oficial. E a grande confusão que fazem é exatamente porque ele criou o Maracatuás de Ouro em 1936. Algumas pessoas acham que esse é o primeiro maracatu. Quanto às especulações de que o maracatu daqui viria das Irmandades Nossa Senhora dos Homens Pretos do Rosário, é algo também que nós podemos refletir, devemos refletir de forma muito cautelosa, porque aqui existiu realmente uma Irmandade dos Homens Pretos de 1850 a 1900, vinculada à Igreja Nossa Senhora do Rosário. E existem relatos de que havia nessa Irmandade, como há em todas as Irmandades no Brasil, uma festa, né, de coroação dos reis de Congo, que era uma referência aos reis da África. Mas é um fato, e isso eu busco em livros, agora mesmo Janotti escreveu um livro, Festas de Negro, eu acho que ele tenta, mas ninguém consegue, e ele também não conseguiu, fazer uma vinculação direta com essas manifestações do Rosário com os maracatus. Costumo afirmar, a partir da minha dedução pessoal, é que eu acho que os maracatus, eles vieram mesmo efetivamente das casas de prática religiosa de matriz africana. Porque o elemento da calunga é um elemento muito simbólico, é um totem, né? O rei e a rainha, a vinculação com as mães de santo, a vinculação com as iaôs, com as filhas de santas negras. Quanto ao fato da pintura, né, que eu chamo, você pode chamar de negrume ou de falso negrume, como se chamava anteriormente, ou de pintura. Eu gosto sempre de ressaltar que não é só a pintura, né? A pintura, ela vem acompanhada de uma segunda pele, de uma luva, é um fantasiaço de negro.
na realidade. Não é só pintar-se de negro, né? Porque normalmente os grupos que usam vinculado a uma segunda pele negra, uma luva, né, preta. Ela é o seguinte, quando o Raimundo foi questionado sobre isso, infelizmente ele já estava com uma idade um pouco avançada. Nas entrevistas que ele deu, que é possível pesquisar no jornal O Povo na década de 90, ele não fala com muita clareza. Ele não diz que se era para uniformizar, se era porque o Ceará não tinha negro, se era por que ele usou essa pintura. Porque o ar de ouro já usava, embora existam fotos da década de 40 com o ar de ouro pintado e não pintado. As primeiras fotos, inclusive no meu livro, você pode observar, não nesse, mas no ar de ouro 70 anos de memória de Los Batuques, tem umas imagens do ar de ouro não pintado. Eu estive pesquisando a origem do ar de ouro e cheguei a um momento que ele esteve em Pernambuco, e que havia uma cambinda chamada 2 de Ouro, muito famosa na época. O que é uma cambinda? É um cordão de homens pintado de negros, com uma boneca ao centro. Não tem a corte que Maracatu tem. Cambinda é um segmento, é como se fosse um cordão de negras, de homens pintados, com uma calonga no meio. Eu andei pensando, refletindo, conversei com alguns historiadores de Pernambuco. Essa cambinda era muito, muito famosa na década de 30, quando ele esteve lá, a cambinda 2 de Ouro. Quando ele vem, ele cria um maracatu 2 de ouro, as de ouro, há uma certa semelhança aí. Eu já vi algumas coisas, algumas pessoas se manifestando com relação a essa pintura ser uma homenagem ao povo negro, porque no Ceará não tem negro. Não é por aí. A consideração, na verdade, está completamente equivocada, porque, em primeiro lugar, nós recebemos aqui, claro que não foi a mesma população de Pernambuco, nem do Maranhão, nem da Bahia, mas nós tivemos uma população negra no Ceará e em Fortaleza significativa, né? Me parece que essa tese do homenagem a um povo negro é para dizer que o povo negro não existiu, para invisibilizar essa presença negra na nossa terra, sabe? E eu sou totalmente contra isso. Houve um incidente muito desagradável aqui, acho que ano passado, quando um grupo de pessoas desavisadas que não entendem nada de maracatu tentou colocar a tintura preta no rosto como um índice de blackface, uma coisa falseada, uma coisa, digamos, uma caricatura da negritude. Eu acho que uma coisa muito equivocada, muito desagradável, me constrangeu profundamente. Eu vejo o uso da fuligem misturada com a gordura que se passa no rosto como um reforço da negritude. Eu vejo também como um apelo para uma teatralização maior da cena. A Igreja da Sé, ela foi construída a princípio, né, na sua estrutura da época, a arquitetura da época, que era o colonial, né, estilo colonial, e houve uma reforma, necessidade de uma reforma, né, e a reforma, como era uma reforma geral, essa Igreja da Sé já tinha o campanário. Campanário é o conjunto de sinos. Esse conjunto de sinos é fundido na Europa, geralmente na Itália ou na França, né? E era uma espécie existia um registro sonoro e de identidade desse templo, dessa catedral, né? Toda a catedral tinha sua identidade de campanária, né? Do campanário, a quantidade de sinos, a quantidade de sons, tinha um que era em ré bemol, outros eram em lá, outro era em sol, né? Outro era em fá sustenido, assim por diante, né? Então existe um terreno na Praça do Ferreiro, ao lado da Praça do Ferreira, que foi autorizada a construção da igreja Nossa Senhora do Rosário, né? E como era uma coisa muito simples, muito humilde, né? Era os próprios descendentes de africanos que aqui estavam na época, né?
alguns já ex-escravos e outros ainda escravos, faziam cotas para comprar cadeiras, para comprar móveis para a igreja, construir altar, essa coisa toda, né? Então, o sino era uma coisa impossível na época, a não ser um estado que poderia comprar um sino, né? Ou um conjunto de sinos, que é um campanário, eles improvisavam pedaços de ferro, triangulares, né? Grandes, bem grandes esses sinos, e penduravam lá na espécie de torre que tinha na igreja, na parte mais alta da igreja, para bater e chamar as pessoas. Por exemplo, lá sepultavam pessoas ricas, né? O cemitério, não, as pessoas eram sepultadas lá dentro da igreja mesmo, né? Tanto que você chega lá, você o nome das famílias, né? Então os enterros, a solenidade, as missas, as novenas, o chamamento, os avisos eram dados com os códigos musicais do sino. Dem, delém, dem, significava que era um enterro. Então, dem, 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 delém, dem, significava que era uma novena que ia haver, uma missa e assim por diante, né? Então, com o sino, ele migrou, esses triângulos grandes migraram para os batuques de maracatu, e se tornaram um instrumento convencional. A musicalidade do maracatu, né? Como é que a gente vai encontrar isso? Bom, o primeiro registro que a gente tem disso aí é do Raimundo Alves Feitosa, cantando na década de 40, para um disco, para um musicólogo mineiro, que passava por aqui em 43 e registrava as manifestações. Inclusive o Raimundo canta as músicas do Congo e do maracatu. Então, quer dizer, por essa gravação a gente percebe que ele era do Congo, né? Que ele tinha vinculação com o Congo. E ele canta as músicas do maracatu. Aí de ouro. São 5 faixas, 6 faixas. Pelo menos num registro nós temos do CD que foi lançado na década de 90 pela Biblioteca de Washington. Talvez o original, né, que está lá, talvez esse original tenha mais faixas. As faixas que ele canta é impressionante, porque todas elas têm ritmos diversos. Ele canta uma que ele faz: boneca preta do maracatu, boneca preta do maracatu, pam, 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 tá. Os maracatus de Fortaleza, eles vêm, né, nessa evolução histórica há muito tempo, usando uma família de instrumentos musicais que é quase sempre a mesma. Nós temos uma base a partir de chocalho, ferro, que é um instrumento característico e só existe no maracatu de Fortaleza. O ferro, que é um triângulo feito com uma mola, né, de ferro, de veículo pesado, tem um som maravilhoso, algo assim como o sino de uma igreja, e mais caixas e tambores que são de marcação, que podem ser bumbos, zabumbas, alfaias, surdos contra surdos, né? No ano de 87, eu tinha uma curiosidade e tinha muita vontade de participar de maracatu. Naquela época, era muito difícil você encontrar um barracão de maracatu. E era uma coisa muito escondida e era raro os maracatu que tinha em Fortaleza. E através de um amigo que Deus já levou, o Wilton Jamaica, esse rapaz me indicou o maracatu Vozes da África. Saí de Princesa na avenida, no caso foi na Avenida Duque de Caxias, e foi uma emoção muito grande, a emoção de pintar o rosto de preto, que eu achei aquilo ali fora de série, aquilo ali era uma coisa muito forte, né? A questão da cara preta, né? E aí o tempo foi passando, e eu acompanhei os outros presidentes, fui amadurecendo dentro do maracatu Vozes da África, passei por vários personagens também na história do maracatu, e entrou ano, e a gente vai amadurecendo, vai tendo mais experiência, e diante da circunstância desse tempo que foi passando, eu senti a necessidade, que já era a época de eu ser presidente do maracatu, pela minha experiência e pelo meu tempo de serviço na agremiação. Foi quando surgiu uma vaga para mim ser presidente, e foi nomeada outra pessoa, e essa pessoa, no caso o Edson Cardoso,
colocou o maracatu na avenida, com pouca experiência, ele achou que ele não era capaz e ele renunciou ao cargo. Foi quando eu, e com a opinião, com o apoio de vários brincantes, diretores, falaram para mim: Aderaldo, agora é sua vez. Quando o Aderaldo assume o Voz da África, ele já estava numa situação assim, que a gente tinha passado por várias diretorias, né? Teve vários problemas e o maracatu teve que ser reconstruído. Foi quando a gente repensou assim. Então, Márcio, ele me convidou para ser carnavalesco e a gente já pensou nessa criar uma concepção, né? Uma releitura do que era o Voz da África, de remontar esse maracatu praticamente do zero. Então eu assumo o papel de carnavalesco, parei também, acabei sendo a rainha e voltei de novo, entrego a coroa, porque o carnavalesco ele tem um papel muito importante, ele precisa construir tudo aquilo, desde a concepção da pesquisa, acompanhar o compositor, montar todas essas fantasias e depois montar esse dominó todo na avenida para que tudo seja contado, né? Começa essa concepção depois de agosto, setembro, a gente já começa a pensar no enredo, já na LOA, geralmente no dia 20 de novembro, na Semana da Consciência Negra, onde se comemora também o aniversário do maracatu, a gente já lança essa LOA, já vai pensando nos pilotos, até construir esse cortejo, porque o maracatu, o Voz da África, ele sempre nunca quis sair desse contexto, desse esqueleto, que eu costumo chamar assim, esse esqueleto tradicional do baliza, do porta-estandarte, do cordão de índio, dos africanos, das negras, das baianas, do batuque, o povo de santo, né, que a gente sempre tem essa história a religião de matriz africana sempre está presente dentro dos maracatus, da corte, da rainha até a sombrinha. Então, uma coisa tudo muito bem pensada para que se torne isso um espetáculo aos olhos de quem assiste. Uma coisa que é super interessante para mim, que eu sinto, é nos trabalhos no barracão, a minha preocupação, o tempo de aprontar o maracatu para a gente levar para a avenida. É aquela sensação de dever realizado, que o trabalho está pronto. E quando você chega na avenida, que você vê um maracatu com 300 brincantes, com alas, com alegorias, com tudo organizado, é muita emoção. Emoção e o aplauso da plateia, o aplauso das pessoas que estão nas arquibancadas é muito gratificante. Isso para mim, eu acho graça, eu choro, eu me emociono, porque eu vejo que aqueles 30, 40 dias de trabalho no barracão foi colocado em prática, foi levado para a avenida e eu vejo todos os meus brincantes, baiana, índios, a corte, rei e rainha, tá entendendo? O pessoal desfilando com determinação, com empolgação, com maior alegria, porque faz aquilo ali, porque gosta, porque tem amor ao Carnaval de Fortaleza. E o resultado vem. Quando o resultado vem, que você é campeão, aí pronto, aí fecha com chave de ouro.